Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é terça-feira, 27 de maio, e instalou o verniz no futebol nacional, com o nosso Benfica a ter lançado um comunicado atacando tudo e todos. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 27 de maio. No dia 27 de maio de 1945, o Benfica deslocou-se até à capital do Alto Alentejo, mais precisamente à cidade de Évora, para poder disputar um jogo solidário para o Sport Lisboa e Évora, que se encontrava numa situação económica precária. A filial do Cru Encarnado não tinha dinheiro para poder competir no campeonato do ano seguinte. E assim sendo, o Benfica deslocou-se e efetuou um particular contra um conjunto éborense, composto então por jogadores do Lusitano e do Juventude de Évora. Embora a partida fosse bastante aguerrida e tivesse chegado em igualdade ao intervalo, o Benfica acabaria por se superiorizar na segunda parte e ganhar por um contundente 5-2. No final do dia, o Sport Lisboa e Évora brindou à saúde do Benfica com um Porto e ofereceu um baile a todos os participantes, mostrando uma vez mais que o futebol deve ser uma festa. E agora sim vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Bolo Centro, a nossa tertúlia de análise desportiva, onde estaremos a fazer um rescaldo da Taça de Portugal. E como é evidente, falaremos também do comunicado do Benfica e de todas estas polémicas que envolvem o clube encarnado e a situação arbitral do nosso país. Por isso já sabem, a partir das 9h30, venham ficar connosco no Bolo Centro. E agora sim vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Veiga sorri ao Mundial. Dispensado do Europeu de Sub-21, está livre para a prova dos Estados Unidos, faltando apenas o acordo entre o Futebol Clube do Porto e o Al-Ahly. Entretanto, ainda aqui nas seleções, Samu foi chamado, Gul deve seguir-se e só Namazo atenua a razir um ataque. Entretanto, existe a aposta em Gil Martins, o médio da equipa B, vai renovar e apresenta-se hoje a Anselmi. Entretanto, aqui ainda no Futebol Clube do Porto, Mora é um fora de série. Quem o garante é Josué, revela o fascínio e recomenda tranquilidade. E não podia haver aqui uma capa mais esportista do que a do jornal O Jogo. Em plena crise da situação, aliás, do conjunto de peripécias que aconteceu na final da Taça e no comunicado do Benfica, continuam a dar destaque assim à situação, na minha opinião, menos boa do Futebol Clube do Porto. Mas, no entanto, eles continuam a ensalçar como se tudo estivesse a correr muito bem. Ainda aqui no Sporting, Gyökeres acima de Kane e Mbappé, ligado a 124 golos em 2 épocas. O sueco foi o melhor da Europa. Ainda aqui no Braga, Racic pede a Salvador para ficar. Ao jornal O Jogo, o médio diz torcer para que se pague os 2,5 milhões de euros ao Sassuolo. Já no Vitória de Guimarães, Luís Pinto é inegociável. O técnico desejado não tem cláusula nem obstáculos do Tondela. Ainda aqui, na situação internacional, tragédia na festa do Liverpool. O condutor atropelou adeptos após o cortejo, causando 47 feridos. E as imagens desta situação, meus amigos, são no mínimo impressionantes. Eu não consigo perceber o que é que leva alguém a atropelar uma manifestação em festa de adeptos do futebol ou de qualquer outra situação. Atropelar pessoas já é um crime por si só. Atropelar assim a despeito de 47 pessoas. Meus amigos, eu só espero que realmente esta pessoa que foi realmente detida pelas autoridades, que seja condenada a muitos anos de prisão. Pois o que ele fez é algo que só pode ser considerado como uma autêntica selvageria. E as pessoas selvagens merecem estar onde merecem estar, ou seja, atrás das grades. E agora sim, vamos então ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Revolta encarnada. Ainda aqui Rui Costa imune à pressão. Anunciadas participações contra equipas de arbitragem e VAR, Mateus Reis e Araújo. E ainda ameaças que a centralização dos direitos de TV e jogos da seleção na Luz estão postos em causa. No entanto, Rui Costa mantém a intenção de segurar Laje e prepara a nova época. E aqui realmente, meus amigos, há muitas coisas para debater. Aqui neste primeiro destaque, basicamente vai ser o destaque ao longo do dia nas 3 capas. Em primeiro lugar, tudo isto vem no rescaldo dessa partida da final da Taça de Portugal, que vocês já têm disponível o vídeo de análise, onde eu falo não só da incompetência encarnada, que na minha opinião
houve bastante, quer por parte de alguns jogadores, quer também por parte do nosso técnico, mas falo essencialmente também dos erros arbitrais que existiram nessa partida. Na minha opinião, Luís Godinho não esteve bem, mas quem realmente esteve muito mal foi o VAR, o Sr. Tiago Martins. Por isso passem por lá, vejam a minha opinião e deixem a vossa nos comentários. Ontem foi um dia de muitos comentários aqui no canal, eu já respondi a cerca de metade, mas ainda tenho muitos por responder, que prometo responder durante o dia de hoje. Ainda aqui segundo o comunicado do Benfica, pois o Benfica ontem disparou para todas as direções e falámos também disso no prolongamento ontem à noite, e o Benfica então ameaça a Federação que não vai deixar a seleção participar em qualquer jogo em pleno Estado da Luz enquanto isto não estiver resolvido. Existe também ao Conselho de Arbitragem que toma uma posição pública sobre os eventos da Taça de Portugal, ameaça também não continuar a debater esta situação da centralização e pede também uma auditoria com o Governo, para além de ter apresentado uma participação à Liga, do VAR, do Conselho ao Conselho de Arbitragem do VAR e do árbitro da partida, e à Liga também dos jogadores do Sporting que agrediram Belotti. Ou seja, isto é algo que vai fazer correr muita tinta nos próximos dias. E depois também daqui temos ainda a situação que aparentemente Rui Costa continua a confiar em Lage. Mas enfim, não me quero estar a alongar muito sobre essa temática aqui no vídeo das capas, mas logo à noite iremos falar disto mesmo. Bom, e agora vamos então ver os jornais da capital e começamos como sempre com o jornal O Record. E peço imensa desculpa pelo palavreado. O Sporting domina esta merda. Rui Costa em áudio explosivo após o Jamor. E está tudo minado por eles. 10 minutos de desconto era para o Sporting ganhar. Entretanto aqui a Águia toma medidas. Faz assim uma participação disciplinar contra Mateus Reis, Maxi, árbitros e o VAR. Uma exposição à FIFA, à UEFA e à IFAB. Renuncia à Liga Centralização e a Luz está fechada à seleção. Entretanto, Di Maria está revoltado com Lage e Nelson Semedo diz: seria ótimo voltar. Sobre Di Maria também falei um pouco ontem no vídeo de análise da partida, mas disse que não me queria debruçar muito, quero fazer um vídeo só sobre Di Maria. Não vai ser hoje, como é evidente, ainda tenho que preparar o direto, mas eu quero fazer um vídeo no final da temporada. Vou esperar então pela participação do Astro Argentino no Mundial de Clubes e depois irei falar sobre Di Maria, o caso como tem sido lidado, a não renovação e o tratamento que o treinador setubalense deu a Di Maria na final da Taça, que na minha opinião não foi digno daquilo que o mesmo representa para o clube encarnado, pois eu não quero acreditar que lá só tivesse falta de Di Maria em campo nos descontos. Devia ter posto muito antes, mas enfim, isso são temáticas para outros vídeos. Relativamente aqui a todas estas exposições do Benfica e a este áudio, isto ainda é outra situação. Primeiro temos aqui a parte do comunicado do Benfica, onde explica todas estas exposições e estas queixas apresentadas às várias instâncias e também o pedir de um agendamento de uma reunião com o Governo, com a Federação e exigir também ao Conselho Arbitral que se pronuncie publicamente sobre aquilo que aconteceu na Taça de Portugal e exige a mostragem imediata dos áudios do VAR e também das notas. Temos também aqui depois esta situação que foi um áudio alegadamente do nosso Presidente gravado em exclusivo pela CMTV, onde se ouve o nosso Presidente ter estas palavras. Eu sinceramente não acho que o Sporting controle tudo isto, nem pouco mais ou menos. Há quem aponte que o Sporting foi muito favorecido ao longo da temporada. Houve casos pontuais onde eu acho que o Sporting foi favorecido e falámos na altura. Em ditas situações eu falei e pronunciei-me. Acho que o Benfica também teve algumas situações onde foi beneficiado. Talvez não tantas como o Sporting, como é evidente. E o Futebol Clube do Porto também teve algumas situações onde foi beneficiado, nomeadamente alguns penaltis que eu acho que não eram penaltis ou alguns fora de jogo assim um pouco mais duvidosos. Relativamente ao campeonato em si, eu não posso dizer que o Sporting tenha sido claramente a equipa mais beneficiada. Posso dizer sim que foi beneficiado em algumas circunstâncias e que se calhar essas circunstâncias podem ter sido chave ou não levo uma contabilidade de qual foi a equipa que foi mais beneficiada. Já na final da Taça, acho que o Benfica foi claramente prejudicado, mas tal e qual como digo no vídeo, não podemos usar isto como uma cortina de fumo e fingir que estava tudo bem antes desta final da Taça e que o Benfica foi muito competente e que foi apenas pelo árbitro que não ganhou a final da Taça. É um facto que o árbitro teve peso, mas os erros de alguns jogadores do Benfica foram cruciais para o desfecho final dos 90 minutos. Depois foi também incompetência do Benfica no prolongamento, pois no prolongamento, tal e qual como eu digo no vídeo, o Sporting acabou mesmo por ser superior ao Benfica. E isso teve muito a ver com as substituições operadas por Bruno Lage. Ainda aqui no Sporting, Missão Tri prepara já a próxima época, Varandas, Rui Borges e a estrutura.
Entretanto, reforços, plantel e estágio em cima da mesa. E ainda tudo sobre o adeus de Gyökeres. O sueco sai por valores entre os 60 e os 65 milhões de euros. Já Mateus Reis arrisca castigo pesado. Um leão ruge, diz o lateral. E pois, sinceramente, ainda é isto. Quer dizer, fazem o que fazem e ainda sacam peito. E pior, eu vou ser muito sincero, independentemente do que um jogador de um clube qualquer possa fazer, um clube em si deve condenar a atitude quando estamos a falar de uma agressão a um adversário e não publicar um vídeo onde os jogadores ainda se regozijam dessas mesmas situações. Tal e qual como as t-shirts de Kenda, onde mostra assim a mandar farpas para um adversário e o Sporting publica isso orgulhosamente nas redes sociais. E aqui fica um recado para o meu Benfica. Se alguma vez isso acontecer, eu vou ser igualmente crítico e acho que isso é nefasto para a imagem do futebol português. Jamais quereria que o meu Benfica andasse a publicar vídeos de jogadores a fazerem escárnio do adversário e quando foi, por exemplo, com o Neres, eu condenei a situação. Acho que isso não está bem. Acho que as pessoas devem festejar as conquistas pessoais e não as derrotas dos adversários. Tal e qual como defende que como quem vai à bola deve apoiar a sua equipa e não ter cânticos a injuriar os adversários, pois não faz qualquer sentido. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Gabri Veiga para o Mundial de Clubes. A transferência está na reta final. Entretanto, Samu, na Liga das Nações, foi convocado por Espanha. Entretanto, na Arábia Saudita, CR7 enigmático, a mensagem soa a despedida. O craque chegou aos 936 golos. E em Inglaterra, 47 feridos na festa do Liverpool, após um carro ter atropelado os adeptos. E estas coisas, isto realmente, as imagens não me saem da cabeça. Para quem tiver a oportunidade que vá à internet e veja, eu não vou partilhar esse tipo de imagens porque assim são bastante gráficas e só espero que esses 47 feridos, nenhum deles esteja em estado grave e que consigam recuperar na sua plenitude, pois realmente não foi um pequeno toque, foi mesmo um atropelamento selvagem. Vamos agora ver então o que é que diz o último jornal desportivo e ver o que é que o Jornal da Bola tem para nos dizer hoje. Benfica dispara em todas as direções. Reação bombástica dos encarnados 24 horas após a derrota com o Sporting. Rui Costa mantém a confiança em Lage. No entanto, vai fazer uma participação disciplinar contra Luís Godinho e Tiago Martins, árbitro e VAR da final da taça. Ainda uma participação disciplinar contra Mateus Reis e Maxi Araújo, jogadores do Sporting. Apresenta ainda indisponibilidade para receber os jogos da Seleção na Luz, faz uma exposição à FIFA, à UEFA e à IFAB e suspensa a participação no processo de centralização dos direitos televisivos e pedido de audiência ao Governo. E ainda exigida a tomada de posição do Conselho de Arbitragem. Isto é o mesmo que já falámos nos outros jornais. Realmente eu acho que são demasiadas exigências do nosso Presidente, que por um lado esteve muito bem a lançar este comunicado, mas tem que estar de acordo com uma grande fação de adeptos do Clube Encarnado que exige que este tipo de medidas tivessem sido tomadas já com alguma antecipação. Tal e qual como eu disse, eu acho que no campeonato não houve assim nenhum roubo de igreja, a não ser aqueles erros que até foram assumidos pelo Conselho de Arbitragem, pelos árbitros em questão, no início da temporada, mas depois disso eu não acho que tenha sido demasiado evidente que o Sporting tivesse sido levado ao colo. Volto a dizer, houve situações pontuais onde eu acho que o Sporting foi beneficiado, mas também acho que houve algumas situações em que o Futebol Clube do Porto foi beneficiado e igualmente o Benfica também foi beneficiado em algumas situações. Talvez o Sporting, se somarmos todas elas, tenha sido o clube mais beneficiado, mas eu acho que este tipo de comunicados têm que ser lançados com alguma antecipação e não é para criar pressão. Não estou a dizer na semana anterior à taça, mas quando existem realmente situações de suspeição ou em que o Benfica se sente prejudicado, não apenas a típica flash interview que às vezes apareceu o nosso presidente a falar, eu acho que o Benfica tem que ser contundente. Da mesma forma que o Benfica não pode esperar andar de mãozinhas dadas durante toda a temporada com os seus rivais e com o presidente do Conselho de Arbitragem, com a Liga, aqui todos fifi, fafá, todos muito contentes, e agora que as coisas não correm bem é que explode. Eu sempre disse, demasiados amiguismos no futebol normalmente não correm bem. Ainda aqui no Sporting, Benfica pondera queixa-crime contra Mateus Reis. Em causa está a agressão a Belotti. E ainda do inferno ao céu, em 7 anos, ex-Frederico Varandas tornou-se no Jamor o presidente mais titulado dos Leões. Já no Futebol Clube do Porto, Gabri Veiga é craque, mas preferia vê-lo no Benfica, que é o garante Seferovic.
que jogou com o médio espanhol no Celta de Vigo. E ainda na Arábia Saudita, Ronaldo deixa no ar a possível saída do Al Nassr. O capítulo terminou, escreveu nas redes sociais após o último jogo da época saudita. E, aliás, já tínhamos tido Gianni Infantino, o presidente da FIFA, a admitir publicamente que Cristiano Ronaldo encontrava-se a negociar com vários clubes que vão participar no Mundial de Clubes e que era assim desejo do astro português poder participar nesse mesmo certame. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Como é evidente, o grande destaque vai para a reação bombástica, como dizia ali o jornal A Bola, do Benfica no seu comunicado e que dispara em todas as direções. Acho muito bem que o nosso presidente finalmente tenha vindo a passo criticar quando se sente prejudicado, mas volto a dizer, algumas destas situações já vinham assim a decorrer ao longo da temporada e já devia ter saído outro tipo de comunicados noutras situações em que o Benfica se sentiu prejudicado. Não só pelos hábitos ou por outros clubes, mas também pela comunicação social. Ainda antes de terminar, quero voltar a recordar que mais logo à noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Bolo Centro, a nossa tertúlia de análise esportiva, onde estarei eu, o João e o Hugo a analisar e a fazer o rescaldo dessa final do Jamor, de todas as vicissitudes dessa partida. Falaremos também das polémicas arbitrais, do comunicado do Benfica e da atualidade do nosso clube. E acreditem, meus amigos, esta noite há mesmo muito para debater. Por isso já sabem, a partir das 9h30, se não tiverem planos, venham ficar connosco no Bolo Centro. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá, se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!